Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, inscreva-se no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber notificações dos novos capítulos. Você também pode compartilhar para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Um bom estudo a todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns, da ação dos espíritos sobre a matéria. Neste capítulo, Kardec nos mostra como um espírito pode agir sobre a matéria grosseira, provocando os fenômenos que deram origem ao aparecimento da doutrina espírita. No item 52, ele vai nos dizer que, posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes, que de certo modo vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma sua presença. A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível. Demais, esta crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte e em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada nem sobreviver ao tempo se não tiver algum fundamento. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa, especialmente, há contribuído para fortalecer a dúvida. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Adquirindo conhecimento daquela natureza e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. E no item 53, a ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo que seja matéria, perguntam com certa aparência de razão como pode ele obrar materialmente. Kardec então vai nos fazer refletir sobre as condições intrínsecas do espírito. E na pergunta 82 do Livro dos Espíritos, ele questiona: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? E eles respondem: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. O espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa, por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Então, Kardec, na codificação, fala de alma quando está se referindo a um ser encarnado. E quando fala em espírito, está se referindo a um ser desencarnado. E continua: observemo-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vêem perfeito ou mutilado conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem e sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence
e não compreendem como pode estar separados dele. Esse estado de perturbação pode variar de acordo com o preparo do espírito, tanto em conhecimento espiritual quanto em ações no bem. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e essa visão em alguns produz durante certo tempo singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável de que se despiram e de que não guardam saudades. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho quando vivos. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Têm uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça. Têm finalmente a consciência de seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Após os primeiros momentos de perturbação, Kardec nos relata que os espíritos geralmente se sentem aliviados do peso do corpo físico e percebem que continuam a ser e a pensar exatamente como eram, com consciência da sua individualidade. E no item 54, Kardec vai nos dizer que numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição ou antes a desagregação do envoltório grosseiro do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com um envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Esse segundo invólucro da alma ou perispírito existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. No Livro dos Espíritos, na pergunta 94, Kardec questiona: de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. E na pergunta 95, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o espírito queira.
É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. No item 55, ele nos diz que hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito só por só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua ação. Na pergunta 284 do Livro dos Espíritos, como podem os espíritos, não tendo mais corpo, constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Nós vamos ver então que no mundo das formas em que vivemos, quando desencarnados, nos distinguimos uns dos outros através de nossos corpos perispirituais. No item 56, ele tem a forma humana e, quando nos aparece, é geralmente com a que revestiu o espírito na condição de encarnado. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, de onde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. Na pergunta 181 do Livro dos Espíritos, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. No item 57, voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar.
Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis a que volveremos. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias num instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. E na Revista Espírita de maio de 1858, com o título Teoria das Manifestações Físicas, vamos encontrar alguns trechos interessantes. É fácil conceber a influência moral dos espíritos e as relações que possam ter com a nossa alma ou com o espírito em nós encarnado. Compreende-se que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é um dos seus atributos, sem o concurso dos órgãos da palavra. Já é, entretanto, mais difícil dar-nos conta dos efeitos materiais que eles podem produzir, tais como os ruídos, o movimento dos corpos sólidos, as aparições e, sobretudo, as aparições tangíveis. Vamos tentar dar a explicação segundo os próprios espíritos e segundo a observação dos fatos. Prova a observação, e insistimos sobre o vocábulo observação porque toda a nossa teoria é consequência dos fatos estudados, que a matéria sutil que constitui o segundo envoltório do espírito só pouco a pouco se desprende do corpo e não instantaneamente. Assim, os laços que unem a alma e corpo não se rompem de súbito pela morte. Ora, o estado de perturbação que observamos dura o tempo em que se opera o despreendimento. Somente quando esse despreendimento é completo, o espírito recobra inteira liberdade de suas faculdades e a consciência clara de si mesmo. A experiência ainda prova que a duração desse despreendimento varia conforme os indivíduos. Em alguns, opera-se em 3 ou 4 dias, ao passo que em outros não se completa senão ao cabo de vários meses. Nessa matéria eterizada pode haver uma modificação. O próprio espírito pode fazê-la sofrer uma espécie de condensação que a torna perceptível aos olhos do corpo. É o que ocorre nas aparições vaporosas. A sutileza dessa matéria lhe permite atravessar os corpos sólidos, razão por que tais aparições não encontram obstáculos e porque tantas vezes desaparecem através das paredes. A condensação pode chegar ao ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. É o caso das mãos que podemos ver e tocar. Mas essa condensação esta é a única palavra de que podemos servir para dar uma ideia, embora imperfeita, de nosso pensamento. Esta condensação, íamos dizendo, ou ainda esta solidificação da matéria etérea é apenas temporária ou acidental, porque esse não é o seu estado normal. Eis porque em um dado momento as aparições tangíveis nos escapam como uma sombra. Entre as diversas manifestações, uma das mais interessantes é, sem dúvida, o toque espontâneo do instrumento de música.
Os pianos e os acordeons são aparentemente os instrumentos prediletos. Esse fenômeno é explicado muito naturalmente pelo que precede. A mão que tem a força para apanhar um objeto também pode tê-la para fazer pressão sobre as teclas e fazê-las soar. Aliás, por diversas vezes vimos os dedos em ação, e quando a mão não é vista, vêem-se as teclas em movimento e o fole de estender-se e fechar-se. As teclas só podem ser movidas por mão invisível, a qual dá mostras de inteligência tocando áreas perfeitamente ritmadas e não sons incoerentes. Perguntarão talvez como essa mão no estado vaporoso invisível pode ter a mesma força que no estado tangível. E por que não? Vemos o ar derrubar edifícios, o gás lançar projéteis, a eletricidade transmitir sinais, o fluido do ímã levantar massas. Por que a matéria etérea do perispírito seria menos poderosa? Até agora, ela escapa a todos os nossos instrumentos. É uma nova ordem de ideias fora da competência das ciências exatas. Eis porque essas ciências não nos oferecem a aptidão especial para apreciá-las. E no item 58 do Livro dos Médiuns, a natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemo-la por completo. Apenas seus atos, ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar. E no item 58 do Livro dos Médiuns, a natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemo-la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela e seus atos não nos podem impressionar os sentidos a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada têm de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais porque se lhes não conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso e esta causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. E no último item deste capítulo, o item 59, perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as nossas vistas? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito
pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Aqui Kardec nos ensina que todas as explicações que precisamos acerca dos fenômenos espirituais nós iremos encontrar de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual, na medida que vamos evoluindo, que vamos compreendendo, que vamos nos desprendendo da materialidade. Mas também através de um estudo sério, aprofundado da doutrina, que vai nos ajudar a entender o porquê que o espírito precisa do perispírito para desempenhar as suas atividades e para se comunicar conosco, que é através do perispírito que nós conseguimos essas manifestações espirituais. Assim, nós encerramos o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Muito obrigada e até o próximo encontro.